Olá, você já deve ter percebido que cada ferramenta ela tem a sua utilidade certa. Por exemplo, ninguém utiliza um alicate para poder apertar o parafuso, não é verdade? Talvez até consiga, você aperta ali a cabeça do parafuso, você consiga, mas não é tão eficaz quanto uma chave de fenda ou uma chave estrela. Você não vai cortar um fio com uma chave de fenda, ninguém faz isso. Então, a gente percebe que cada ferramenta tem a sua utilidade certa. Da mesma forma são os nossos sentimentos. Quando você está com alguma dificuldade, um problema, você não fica sorrindo, né? Alegre. Se perdeu alguém, você não vai ficar sorrindo. Cada sentimento tem o seu momento adequado. Você está ouvindo uma piada, você não vai chorar, você vai rir. Quando você é injustiçado, você não vai rir, você não vai, talvez, chorar até, né? Mas o sentimento adequado para ali é a ira. Então, para cada situação, você tem ali um sentimento apropriado. A mesma coisa também. Para cada momento da vida, existe um atributo ou uma atitude, ou poderíamos dizer também uma virtude a ser vivida naquele momento. Por exemplo, quando você desenvolve um relacionamento com alguém, você tem uma grande amizade com uma pessoa, e porventura aquela amizade é quebrada, então existe uma ferramentazinha, um atributo, uma virtude que você tira, chamada perdão. E o perdão é exatamente quando aqueles momentos de relacionamento são quebrados, né? Você perdoa. Por exemplo, existe a paciência, quando você está passando por uma situação que ela quer te perturbar, então existe a paciência para você poder suportar, aguentar aquela situação. Eu estou dizendo tudo isso para quê? Porque existe também uma virtude ou uma atitude para esse momento que nós estamos passando agora, que se chama confiança e fé. Então, a confiança e a fé, elas não são necessárias quando está tudo normal na sua vida. Quando você tem emprego, quando você tem salário, quando você tem dinheiro, quando você tem saúde, quando você tem todas as coisas a seu favor. Então, confiança e fé é exatamente para esse momento onde uma ou várias dessas coisas somem, desaparecem. A confiança e a fé é para momentos de incerteza, instabilidade, não é? Como esse que nós estamos vivendo agora. Por exemplo, a fé que nós desenvolvemos aqui, a fé na nossa esperança, a nossa fé em Cristo, ela só vai ser necessária aqui. Por quê? Porque quando a gente estiver lá no céu, nós não vamos precisar de fé, nós vamos ver o cumprimento de todas as promessas, nós vamos ver Cristo. Então, esse é o momento necessário, momentos de incerteza, né? Nós estamos vivendo aí um tempo de preocupação, um tempo de incertezas, tempo de mudança, vai ter mudança em muita coisa, não é verdade? Temos algumas mudanças, algumas coisas vão mudar com certeza na economia mundial, com certeza isso vai afetar muitos lares, os lares de muitas pessoas, né? Muita mudança vai acontecer. Então, algumas pessoas ficam pensando, então como é que vai ficar a minha situação? Como é que vai ficar a situação da minha família? Com o que é que eu vou trabalhar? O que é que eu vou comer? Né? Então essas são algumas preocupações que se tem vivido hoje, baseado no contexto em que nós estamos vivendo. E eu queria trazer essa pregação de hoje, apesar de nós estarmos aí no domingo de Páscoa, mas eu queria trazer essa mensagem oportuna e com certeza que vai ao encontro, né, do coração dos irmãos, da necessidade dos irmãos em que estão vivendo agora. Eu queria trazer a seguinte proposição: o Senhor é o nosso provedor em todas as circunstâncias. Deus é o nosso provedor em todas as circunstâncias. Quando você chega e conversa com as pessoas, o assunto é o mesmo. Rapaz, a situação vai ficar difícil, rapaz, muita gente desempregado, como é que vai ser? E as incertezas estão tomando de conta. E isso, claro, vai afetar todas as pessoas. Mas
A diferença é como nós devemos reagir a essa situação. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, uma passagem muito conhecida, que eu acho que é a passagem, uma das mais oportunas para esse momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que na nossa geração ela nunca foi tão vivenciada ou tão relevante como esse momento que nós estamos vivendo agora. Abra a sua Bíblia para Mateus 6, a partir do verso 25 ao verso 34. Enquanto você abre aí, vou esperar um pouquinho para você abrir, aí nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor direcionamento em relação à sua palavra. Mateus 6, a partir do verso 25, nós vamos orar. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, eu entrego essa pregação nas tuas mãos, eu suplico tua graça de dar-nos o entendimento correto, e muito mais do que o entendimento, a vivência. Nos ajuda a entender com profundidade, nos ajuda a crer nessas palavras, nos ajuda a crer nesse propósito de que Jesus está falando, encorajando os seus discípulos. Eu entrego nas tuas mãos essa mensagem, entrego nas tuas mãos cada pessoa que está ouvindo, que ela possa preencher os nossos corações com confiança, com fé, e saber que o Senhor é um Deus providencial, que o Senhor nos ama. E eu entrego ao Senhor, pelo nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então a passagem diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o que é que nós encontramos aqui? Lembra que Jesus ainda está aqui tratando no Sermão do Monte, ele vem tratando o Sermão do Monte. Mateus escreveu esse livro visando os judeus, seus irmãos judeus. No capítulo 6, capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. No capítulo 6, Jesus vem falando sobre as obras de justiça, as práticas de justiça que eram comuns aos judeus, né? A prática do jejum, de dar esmolas, de fazer a oração. E aí Jesus então chega num desses pontos tratando sobre a ansiedade. E em primeiro lugar, Jesus vem com uma advertência nesse texto. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. A palavra ansiedade que é utilizada aqui é a palavra grega
É importante a gente entender, porque ela vai ter alguns sentidos diferentes e algumas palavras também semelhantes que foram traduzidas como ansiedade ou preocupação. E é a palavra merina. Ela tem a ver com cuidado, estar preocupado com cuidados, cuidar de, estar alerta com, significa angustiar-se, atemorizar-se por antecipação, por antecipar problemas e situações. É esse sentido. Ela também vem de origem do latim, a palavra de onde vem o nome anchieta, que vem de ânsia ou ânsia, né? Esse nome anchieta, que ela significa também ansiedade, angústia, mente perturbada, mente problemática, pouco à vontade. Ela vem de um verbo que significa apertar, estrangular, estreitar, atormentar, causar tensão. Então eu acredito que todo mundo sabe, todo mundo já vivenciou de alguma forma algum tipo de ansiedade. Uma prova de vestibular vai ser amanhã, ou vai ser daqui a tanto, o concurso, a entrevista de emprego. Então todo mundo sente aquele aperto, aquela angústia, a mente às vezes fica perturbada com certos pensamentos. Então é essa palavra que é utilizada. Jesus, é interessante que essa palavra ele utiliza também, por exemplo, lá em Lucas 21, verso 14, Lucas 21 é o texto que fala da vinda de Jesus. Lá, quando Jesus está dando aquele discurso em Lucas 21, ele está dizendo para os discípulos: olha, vocês vão ser levados, né, principalmente relacionado aos judeus, vocês vão ser levados diante de tribunais, diante de governadores, vocês vão dar testemunho. Aí ele diz: não se preocupem com o que vocês vão falar. Essa palavra que é utilizada aqui é a palavra promeletal. Ela também foi traduzida lá, não se preocupem. E é interessante que essa mesma palavra no verso 34 de Lucas 21, mesmo capítulo, Lucas 21, usa, no português ela vem duas vezes, preocupação e preocupação. Não se preocupem o que vocês vão responder. Mas a ideia lá de preocupação é outra palavra, apesar de ter sido traduzido como preocupação, né? Promeletal, e ela significa meditar de antemão, né? Então vocês não precisam ficar, o que é que eu vou dizer diante do governador? Jesus disse, porque o Espírito falará por vocês. Mas a mesma palavra é utilizada no verso 34, quando Jesus está dando os sinais da vinda, e ele diz: cuidado para que vocês não sobrecarreguem o coração de vocês com as preocupações desse mundo. Essa palavra aqui, preocupações, é a mesma palavra lá de ansiedade, que é a palavra merina. Essa é o mesmo sentido, né? Então Jesus está dizendo: cuidado na proximidade da minha vinda, com os sinais, para vocês não deixarem o coração de vocês ficar sobrecarregado com as preocupações. Então, nós temos aqui essa advertência do Senhor. Em segundo lugar, nós temos também a motivação principal da ansiedade. Qual é o foco da ansiedade aqui? Que aparentemente são coisas lícitas. Então, Jesus está falando comida, do vestir, do beber. Então, é o sustento, é o dinheiro. São coisas, de uma certa forma, lícitas, né? Jesus poderia estar falando aqui, não se preocupe qual é o tipo de biga ou charrete que vocês vão usar, ou que casa apainelada, luxuosa que vocês vão ter, ou o tamanho dos terrenos que vocês vão comprar. Jesus não está falando sobre coisas supérfluas. Ele está falando sobre coisas básicas e necessárias para a vida humana: o comer, o vestir, o beber. Mas nem mesmo para isso, meus irmãos, Jesus ele abriu exceção ou alguma concessão. Não fique preocupado quanto às coisas supérfluas, mas se preocupem quanto às coisas necessárias, de forma nenhuma. Então não há aqui nenhuma evidência que mesmo para as coisas necessárias a gente possa então ficar preocupado.
Lembra que são motivos lícitos. Isso aqui se encaixa bem com o que a gente está vivendo hoje. Então nós temos aí a advertência de Jesus e nós temos os motivos que Jesus apresenta para a ansiedade. Então, de fato, entrando na mensagem aqui, entendendo que Deus é um Deus providencial em toda circunstância, a primeira motivação que Jesus nos dá para não ficarmos alarmados e ansiosos com essa situação que está havendo ou com qualquer outra, é que Deus nos deu o mais complexo e difícil. Então, Ele dará aquilo que é mais fácil e mais simples. Então, Jesus ele diz: porque a vida é mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. O que é que Jesus está dizendo aqui nesse contexto? Ele está dizendo simplesmente que a vida, pensa na complexidade que é a vida. Pensa na complexidade que é criar uma pessoa, dar vida a uma pessoa. O homem nunca conseguiu. Às vezes, através da a RCP, né, ressuscitação cardiopulmonar, algumas pessoas conseguem ressuscitar aquilo que é chamado que ela estava morta, o coração paralisou, a mente, mas o homem não consegue produzir vida, trazer vida, criar vida do nada. Então olha a complexidade do que é a vida como um todo, o globo, o cosmos, ou simplesmente na área da biologia, como é difícil a vida complexa, cada animal, cada planta, cada ser vivo, cada ser humano. Então Jesus está dizendo, se Deus deu a vida, que é muito mais complexa, então ele diz, o que é o alimento para ele dar? Se ele conseguiu dar com seu grande poder a vida, produzir o alimento e dar o alimento não tem complexidade nenhuma. Se ele deu a vida, ele vai dar o alimento. E aí ele diz, não é o corpo mais do que as vestes? Então quando a gente para olhar a complexidade do nosso corpo, na verdade até hoje o homem não consegue, nunca vai conseguir na verdade, nosso corpo muito complexo, nosso ouvido consegue captar 24 mil timbres de sons, o nosso olho, a complexidade que é o nosso olho, o nosso cérebro, todo o nosso sistema funcionando, né? O nosso coração, quer acordado, quer dormindo, ele está trabalhando constantemente. Então Jesus está dizendo, se Deus providenciou o corpo que é mais complexo, o que é produzir uma veste, o que é dar uma veste para os seus filhos? Então, meus queridos, essa é a primeira motivação que nós temos para não andar ansiosos. Deus nos deu vida, Deus nos deu um corpo. Então Jesus está dizendo que se Ele deu as coisas mais complexas, Ele vai dar as mais simples. Essa é a primeira motivação. Na verdade, só isso aqui já seria suficiente. Se Jesus tivesse parado aqui, já seria motivo suficiente para a gente não ficar atemorizado. Meu Deus, o que é que eu vou comer? Onde é que eu vou trabalhar? De onde eu vou tirar dinheiro? De onde eu vou tirar pão? Mas as coisas não são brincadeira. Mas é porque você não está desempregado? Porque você não está... Você é funcionário público ou você é funcionário tal? Então, você vai perceber mais adiante. Mas isso aqui já seria suficiente. Se Jesus tivesse dito, olha, não fique preocupado com o que vão comer, beber e vestir, porque Deus deu as coisas mais complexas, Ele promete dar as mais simples. Pronto, já seria suficiente. Mas Ele continua. E uma segunda motivação para nós não andarmos, não ficarmos ansiosos e alarmados, amedrontados, sofrendo antes do tempo, é exatamente que a ansiedade ela não pode mudar nenhuma situação. Isso aqui é um fato. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que Jesus está dizendo aqui é, vocês não podem mudar nada com a preocupação de vocês, vocês não podem alterar os fatores, vocês não podem alterar nada do que está escrito sobre a vida de vocês. A gente sabe, baseado no Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor, quando nenhum deles ainda existia, uma predestinação, né? Deus escreveu tudo a nosso respeito. A ansiedade não muda nada disso.
Ansiedade não muda o curso da vida, ansiedade não muda, ansiedade não traz saúde para quem está doente, ansiedade não coloca dinheiro na casa daquele que está sem dinheiro, ansiedade não traz comida para a geladeira. Então ele usa a expressão: qual de vós pode mudar um côvado no curso da sua vida? A palavra côvado, ela vem de um termo que era utilizado para medição, era 45 centímetros, então era o côvado, certo? E nós temos também uma outra palavra: qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E aí essa palavra curso da vida, ela é bem problemática, porque ela é a palavra relíquia, e ela é interpretada de várias formas. Ela é interpretada na Bíblia como idade, né? Por exemplo, lá em João 9, 21 a 23, quando houve a cura daquele cego de nascença, os pais disseram: ele tem idade. É a palavra que é utilizada aqui. Perguntem a ele. Então ela é utilizada como idade. Ela também é utilizada como estatura ou tamanho, né? Lá em Lucas 19:3 diz que Zaqueu, ele era de pequena estatura. É a mesma palavra relíquia, é a mesma palavra que foi traduzida aqui como curso. Ela é traduzida como idade, ela é traduzida como estatura. Então a questão aqui, ela parece ser mais natural para favorecer a questão de altura, né? De alguém muito mais do que a idade. Então, se ele está dizendo aqui, pode acrescentar um côvado à sua altura, mas a Septuaginta, que foi a tradução feita pelos 70 judeus em Alexandria, na Grécia, e eles fizeram a tradução da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento hebraico para o grego, predominava a ideia aqui, geralmente de idade, né? Eles faziam o uso, geralmente, mas de forma resumida. O que é que Jesus está dizendo? Você não pode acrescentar nada, poderíamos dizer, a sua ansiedade não poderia acrescentar nada à sua altura, ela não poderia acrescentar nada à sua idade, ela não poderia acrescentar qualquer centímetro à extensão da sua vida. Então, por mais ansioso que você esteja, você não vai poder acrescentar ou mudar qualquer detalhe da sua vida, que são simbolizados então por esses aspectos dessa palavra relíquia, o curso da vida. A ansiedade, na verdade, ela só piora. A ansiedade traz medo, a ansiedade baixa a imunidade, a ansiedade acarreta distúrbios fisiológicos, ela traz doenças, ela dificulta o pensamento. Às vezes você está passando uma situação difícil e ela te impede de raciocinar ou de pensar e tomar uma decisão mais adequada. Então ela não resolve nada. E aí Jesus, ainda baseado aqui que a ansiedade não traz nenhuma mudança, Jesus então diz no verso 26: se portanto vocês não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? Então é interessante aqui, porque existem momentos da nossa vida que a gente acha que é alguma coisa. Tem momentos da nossa vida que parece que nós somos quase deuses, né? Muita gente se sente como um Deus, muita gente se sente com muito poder, seja por causa da idade, seja por causa de recursos, dinheiro, inteligência, seja lá o que for. Mas Jesus está mostrando aqui, meus irmãos, o que muitos momentos da vida impõem e escancaram diante de nós, né? Jesus está mostrando aqui o que certos momentos da nossa vida mostram para nós que nós não podemos fazer nada. Tudo na nossa vida é graça. Tudo na nossa vida é graça. A juventude é graça. A saúde é graça. A comida é graça. Nós não podemos curar o doente. Nós não podemos. Nós não podemos trazer o morto à vida. Nós não podemos conseguir um emprego se Deus fechar as portas. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Tudo favorável para você ter um emprego e todas as portas se fechando. Você já deve ter passado por isso. Nós não podemos comer. Se Deus quiser, mesmo tendo comida, a gente não pode não comer.
A gente pode ter muito dinheiro e não ter a oportunidade de gastar, se Deus não quiser. Até gastar é graça. Comer é graça. Nós não podemos nada quanto às coisas simples. O que dizer das coisas mais complexas? Nós não podemos mudar nada nessa situação. Deus mostrou para a humanidade inteira que Ele é quem controla. Muitos salmos dizem assim: o Senhor fala, a terra se treme, o Senhor aparece, os montes se abalam, a terra se derrete. Abacuque fala sobre isso e vários outros salmos mostram isso. E agora Deus mostrou. O povo blasfemando de Deus, o homem vivendo no pecado aí, a prostituição no mundo, festas e farras de bebedeiros. Deus vem dar um toquezinho, usa um pequeno instrumento insignificante, invisível, de tão pequeno que é, e Deus paralisa o mundo. E Ele mostra que nós não podemos nada. E nossa ansiedade não pode nada. Nós não podemos. Não podemos nada sem a graça de Deus. Então, Jesus está dizendo: não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados, porque Deus deu o mais complexo, Ele dará com certeza o mais simples. Não fique preocupado, porque preocupação não muda coisa nenhuma, não torna a situação favorável. Uma terceira motivação que Jesus dá para nós não ficarmos ansiosos e alarmados é que Deus cuida fielmente dos seres inferiores. É certo que Ele cuidará de nós. Se Deus cuida de seres inferiores a nós, Jesus está dizendo que nós temos muito mais valor e é certo que Ele vai cuidar de nós. Então Ele vai dizer: observem as aves do céu, não semeiam, elas não plantam, elas não colhem, elas não têm despensa para juntar comida, né? Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Olha que garantia maravilhosa que nós temos. E aí Jesus ainda diz: será que ele faz uma pergunta retórica? Não valeis vós muito mais do que as aves? E aí ele diz: por que andais ansiosos, no 28, quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. É interessante Jesus chamar a atenção para esse termo aqui, observai, a palavra emblepo, né? O anablepo, que tem a ver com a visão, que é ver de novo, né? Quando o cego Bartimeu, ele diz: o que é que tu queres? Ele diz: anablepo, eu quero ver de novo. E aqui ele diz emblepo. Ela significa voltar os olhos sobre alguém, olhar atentamente, metaforicamente, considere, olhe com a mente, pense cuidadosamente. É isso que Jesus está dizendo. Olhe para os passarinhos, vai lá na casinha do João de Barro e vê se ele tem lá dentro estocado comida, centeio, grãos estocado. Vê se tem um vasilhamezinho de água lá dentro. Não tem. Irmãos, que pancada para nós é isso aqui. Que pancada para nós. Quantas vezes nós temos pensado durante esse período? A situação não é confortável, não. Mudanças com certeza vão haver. Mas eu quero que você entenda isso aqui que Jesus está falando. Eu queria que essa mensagem penetrasse no seu coração, pudesse trazer um alívio aos seus anseios. E essa é a minha oração, para que o Espírito Santo produza conforto no seu coração, produza confiança, produza fé para esse momento que nós estamos vivendo, que você especificamente está vivendo. A lógica aqui é: se Deus dispensa tempo, investimento, cuidados com coisas efêmeras, como pássaros, como lírios, que vão servir de combustível, quanto Ele não vai investir em nós? Qual é a lógica aqui? Se os passarinhos vão morrer, se o pássaro que é inferior a nós, você lembra que Deus fez uma coisa muito linda, Ele criou todo o universo. Depois Ele trabalha no planeta Terra, investindo ali em todos os dias,
Ele cria tudo no sexto dia, depois de ter feito tudo, todos os animais terrestres, aquáticos, os dinossauros, os astros, os corpos celestes, tudo, Deus cria o homem. E é o único que ele diz: vou fazê-lo conforme a minha imagem e a minha semelhança. Então Deus nos faz semelhantes a Ele. Nós nos iramos como Deus se ira, nós amamos como Deus ama, nós nos relacionamos como Deus se relaciona, nós criamos, temos a capacidade de criar, de pensar, de reagir como Deus tem. Nós nos relacionamos, nós pensamos, nós nos reunimos, nós temos faculdades mentais, nós somos seres que têm volitude, e isso nos faz diferente de todo o resto da criação. Deus mostrou lá no início que o homem tinha muito mais valor do que todas as coisas que foram feitas. O homem era especial para Deus. Isso é lindo demais. E baseado nisso também, Jesus vai mostrar aqui os pardais. Quando Jesus vai dizer, me veio agora na mente, Jesus ele diz: não se vendem 2 pardais lá pelo valor significante. Pardal você encontra em todo canto. Ninguém cria pardal. Pardal só traz problema, né? Tem aquela pulgazinha que dá nele, que dá coceira, suja tudo com as fezes, com muita pena, faz ninho, suja. Mas ele diz que até os pardais são cuidados pelo Senhor. Se Deus criou os pardais, e aparentemente é insignificante por sua quantidade, por ser tão numeroso e não ter valor, Jesus mostrou que os pardais são importantes para Deus. E se Deus valoriza um pardal que é inferior a nós, o que Jesus está dizendo aqui é que Ele vai cuidar de nós. Se Ele cuida dos pássaros, Ele vai cuidar de nós. Deus investe, é claro que isso não leva a nada se existe o sol aí com energia, com potencial gigantesco, mas se Deus investe tempo, poder, por mais insignificante que seja esse poder que ele usa para fazer um lírio belíssimo, com toda a sua beleza, que ele diz que nem Salomão, se Deus investiu tanto no lírio, principalmente no inicial lá, e através da semente ele daria um outro, se Deus investe para ele ser arrancado dali, depois jogado para fazer fogo, para servir de combustível, Ele está dizendo: será que Ele não vai investir em vocês? Se Ele dedicou tanto naquele lírio para fazer o belo, será que Ele não vai investir, cuidar de investir em vocês? É importante a gente pensar nisso. Ele diz: homens de pequena fé, né? A ideia aqui, principalmente quando ele diz: Deus, olhem os pássaros, eles não plantam, não colhem, não têm estocado. Isso aqui, para alguém que vai interpretar de forma errada, para um preguiçoso, ele vai dizer: olha aí, Deus está prometendo me dar, mesmo sem eu fazer nada, mesmo sem eu trabalhar, eu posso ser preguiçoso. Parece com o Salmo 127, né? Quando diz que inútil será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Opa, que coisa maravilhosa! Eu só preciso dormir, Deus vai me dar. Essas passagens parecem incentivar a preguiça, mas vai ao contrário, é uma série de passagens da Bíblia, como Provérbios 6, do preguiçoso, vários provérbios, e o restante do contexto da Bíblia, né? A lei da respiga, que era para evitar que pessoas ficassem só. Você vai lá, planta, cuida da terra, planta, fica depois tirando o mato, espera crescer, colhe tudo, depois está tudo bonitinho na sua casa, chega o cara, me dê aí a comida, aí você fica dando a comida de graça. Então havia a lei da respiga: você quer comer, vai lá, meu terreno está aí, você pode ir lá nas árvores e tire lá o que você precisa para comer, você e sua família. Então isso aqui não é incentivo à preguiça, na verdade, isso aqui é um incentivo, está dizendo que independente do nosso esforço, Deus nos sustenta. Como é interessante, não é? Quando a gente tem emprego, a gente confia em Deus. Quando a gente tem dinheiro guardado, a gente confia: Deus me sustenta. Quando a gente tem comida estocada, a gente confia em Deus. E quando a gente não tem nada dessas coisas, meu Deus, e agora?
Então será que era Deus mesmo? Será que a nossa confiança estava realmente em Deus? É hora da gente parar para pensar. E é hora da gente ter uma renovação do entendimento. E eu acredito que uma das coisas que Deus vai nos ensinar agora é isso. Muitos irmãos por aí afora, não só da nossa igreja, de outras igrejas, ou pessoas que estejam ouvindo essa pregação, já passaram por situações difíceis, já perderam o emprego, passou a fase do seguro-desemprego, continuaram, dificuldade, devendo a um e a outro por causa dessa situação, depois saíram, se levantaram, se reergueram, aprenderam as lições e não morreram por causa disso. Eu já vi isso inúmeras vezes. Com 21 anos de ministério, vou fazer agora, já vi isso inúmeras vezes. Então, talvez Deus esteja querendo ensinar mais uma vez isso para nós. Ele não está incentivando a preguiça, mas Ele está dizendo, independe do seu esforço, Deus abençoa, Ele promete cuidar do nosso vestuário, Ele promete cuidar do nosso alimento, Ele promete cuidar do nosso beber, das coisas básicas da vida. Uma outra motivação, a quarta motivação que Jesus nos dá também, para não ficarmos ansiosos, é a segurança de que o Pai sabe todas as nossas necessidades. O Pai, Ele sabe todas as nossas necessidades. O primeiro motivo para não ficarmos alarmados e ansiosos é que Deus, Ele fez o mais complexo e Ele promete fazer também o mais simples. Difícil seria para nós, ainda não seria, mas seria assim, não, Deus fez a roupa de vocês, quem sabe se Ele pode dar o corpo de vocês? Não, Ele diz, olha, Ele fez o corpo de vocês, olha para o corpo de vocês, Ele vai dar a veste. Segunda motivação, não andar ansioso, porque a ansiedade não muda coisa nenhuma. A terceira motivação, Deus cuida, investe, ama, é providencial com seres inferiores a nós e promete ser muito mais conosco. E essa quarta motivação aqui que é dada é Deus sabe todas as nossas necessidades. Olha o que diz o verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Olha que coisa linda. Então Jesus está dizendo, quem procura, essa palavra gentil, palavra que é utilizada muito no catolicismo como pagãos, aqueles que não têm uma fé, aqueles que não creem, eles procuram essas coisas, essas são as prioridades deles, isso está em primeiro lugar para eles. O sustento aqui, a vida deles, eles precisam garantir, só tem essa vida. A esperança deles se limita a esse mundo, então precisa cuidar daquilo que vai me manter vivo. Os gentios é que procuram todas essas coisas, eles não têm esperança eterna, eles não têm a confiança no Senhor. E aí aqui Jesus ele diz que Ele sabe tudo, o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Então aqui revela também a onisciência de Deus. É muito bonitinho a gente estar estudando teologia e aprender, o meu Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, tem todo o conhecimento, mas outra coisa é eu acreditar que Deus sabe que eu estou desempregado, que eu estou passando por uma situação difícil, que meus filhos precisam comer, e que Ele talvez esteja muito distante e esteja à parte disso aqui. Não é isso que Jesus ensina. Deus sabe que o seu salário vai diminuir. Deus sabe que você perdeu o emprego. Deus sabe que você talvez já tivesse desempregado antes dessa situação. Deus sabe que você tem bocas para alimentar. Deus sabe que você e sua família precisam comer. Deus sabe que você e sua família precisam vestir. Deus conhece todas as necessidades. Na verdade, Ele já conhecia antes dele criar o mundo. Ele já sabia tudo que você estava precisando para o dia de hoje. Só basta você confiar nisso. Eu gosto muito de 1 Pedro 5, versículo 6 e 7, quando Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Tem cuidado, essa palavra é a palavra melei, que é utilizada na língua original, ter cuidado. E qual é a ideia dessa palavra? De dispensar atenção. É o sentido de assistir a alguém, né? Geralmente no nosso contexto a gente está acostumado com assistir, no sentido de assistir televisão. Mas eu posso assistir às necessidades de um doente. Então a palavra aqui é que Deus tem cuidado, Ele tem dispensado atenção, Ele tem cuidado de vocês, Ele tem assistido à necessidade de vocês, Ele sabe o que é que vocês precisam. Irmãos, é a hora de confiar. Nós não podemos nos igualar ao mundo. Os gentios é que procuram, os gentios que se desesperam. Deus é providencial, Ele sabe todas as coisas que você precisa, Ele conhece todas as suas necessidades e de sua família também. Então Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a ideia de justiça, o apóstolo Paulo utiliza muito essa palavra em relação à salvação, né? Ele até muitas vezes associa essa palavra, principalmente no livro de Romanos, com a salvação. A justiça será a salvação de Deus, né? Busque o reino de Deus, se preocupe com o reino de Deus, busque a salvação. Você que ainda não é crente, empenhe-se por alcançar essa salvação através da graça de Deus, crendo no sacrifício perfeito realizado por Cristo lá na cruz. Preocupe-se com isso. Isso é muito mais importante para você que não é salvo do que qualquer comida, do que qualquer bebida, do que qualquer roupa. Busque o reino. Você que já é crente, empenhe-se pelo reino. A ideia de colocar como prioridade o reino de Deus acima de todas as coisas. Investir, orar por missões para que o reino possa crescer, possa ser expandido. As outras coisas serão acrescentadas. Alguém diz assim: pastor, mas se eu for evangelizar, quem é que vai botar comida na minha casa? Baseado no texto aqui, é Deus, né? É claro que Deus não está dizendo não trabalhe, vá só fazer a obra, mas Ele está dizendo busque o reino, busque a justiça, e olha a promessa, todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí ele conclui no verso 4, aqui no 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. A ansiedade, ela produz a inquietação. Você não dorme, você não relaxa, você não consegue orar, você não consegue parar, você não consegue produzir. Pior é isso, você não produz, você não para, você não... E aí ele diz... e aí eu queria tratar aqui sobre uma palavra, quando ele diz: pois o amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. A corrigida, ela traduziu: o amanhã cuidará de si mesmo. O amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. No verso 34, a NVI, ela traduz: o amanhã trará suas próprias preocupações. Olha como é diferente. Uma está dizendo que Deus vai trazer, cuidará de si mesmo, amanhã vai cuidar de si. A outra tradução diz: o amanhã trará as suas próprias preocupações. As preocupações de amanhã já vão chegar amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. E a atualizada, ela diz: o amanhã trará os seus próprios cuidados. É interessante porque, como eu já falei antes, essa palavra preocupação que é usada aqui, ansiedade, ela é usada em Filipenses, ela é utilizada em Lucas 21 duas vezes. Não fiquem preocupados, que vocês vão falar, ali já é outra palavra, como eu já mencionei anteriormente, mas lá também, cuidado que o coração de vocês não fique sobrecarregado com as preocupações desse mundo, com a ansiedade desse mundo. Para você ver como é importante essa questão das palavras, essa palavra cuidados aqui é a palavra merina, ou merina, eu me mudo, é a mesma palavra para preocupações, que é utilizada lá. Não fique ansioso, merina.
E aqui é a mesma palavra. Portanto, amanhã trará os seus próprios mirinda, preocupações, cuidados. Então, por isso que algumas traduções colocaram: não fique preocupado com o dia de amanhã, porque amanhã terá as preocupações de amanhã, basta o dia o próprio mal. A ideia é essa. Mas ela também, essa palavra mirinda, ela tem um sentido, um outro sentido, de procurar promover o interesse de alguém. Interessante. O contexto que vai dizer como ela é traduzida. Cuidar ou providenciar para, estar alerta com as necessidades de alguém. Né? Então, ela pode ter um lado positivo e negativo. Essa preocupação, ela pode ser boa e ela pode ser ruim, que aí é a questão da ansiedade. Então, o que está dizendo aqui o texto é que amanhã terá suas próprias preocupações, mas também tem o sentido de amanhã já tem os cuidados necessários que Deus já providenciou. Deus já providenciou tudo para amanhã, para depois de amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, para daqui a 5 anos, 10 anos. Seja lá quanto tempo você for viver, tudo já foi providenciado para mim e para você. Só falta nós crermos nisso. Uma vida melhor é você acreditar nisso. Uma vida mais difícil é você ter problemas. Às vezes eu falo para os casais, a vida em si já é difícil. Se você está vivendo com uma pessoa e só vive com problema com ela, a vida se torna duplamente difícil. Porque uma coisa seria você estar com uma pessoa que vai te ajudar a enfrentar os problemas lá fora. Não, mas você está com uma pessoa que vive brigando, é o teu próprio inimigo dentro do casamento, que dificulta você enfrentar. Então o problema, no lugar de ser um, não é duplo. A mesma coisa aqui. Você pode enfrentar um problema. Está passando por uma fase difícil. Eu vou confiar no meu Deus, vou fazer aquilo que tiver ao meu alcance. No que não tiver, eu vou entender que Deus me ama, que Ele vai cuidar de mim, que Ele é providencial, que Ele sabe minhas necessidades, que Ele alimenta pássaros, mas eu vou confiar no Senhor. Então, Deus já providenciou todos os cuidados necessários para o seu dia, a sua vida. Basta aquele problema para aquele próprio dia, ok? Só cabe a nós confiar ou não. Eu vou te dar aqui, eu não precisava. Na verdade, como eu falei, já seria suficiente a gente acreditar que Deus criou o mais difícil, Ele vai dar o mais fácil. Já seria suficiente a gente entender que a ansiedade não muda nada. Já seria suficiente a gente entender, observar, parar um pouco para pensar com a mente, para olhar com a mente a ideia de emblepo e observar que Deus tem alimentado pássaros e cuidado de lírios, que Ele vai sustentar, Ele vai nos vestir, Ele vai continuar. Eu tenho dito para alguns irmãos, se Deus é Deus quando eu tenho as coisas e não é Deus quando eu não tenho, não é Deus de verdade. Ele pode ter até algum propósito, alguma coisa, mas a ideia é essa: Deus me dá quando eu tenho e Deus me dá quando eu não tenho. Porque se para ser Deus quando eu tenho emprego, está tudo certinho, qualquer um pode ser Deus. A diferença é que o nosso Deus, Ele é Deus quando a gente tem e quando a gente não tem. Vou te dar um exemplo. Lá em Gênesis 12:10 diz que houve uma grande fome na terra. Deus providenciou para que Abraão fosse para o Egito e ele foi sustentado lá. Foi o meio que Deus usou? Foi. Foi providencial? Foi. Abraão morreu de fome? Não. Pouco tempo depois, Gênesis 26:1, houve fome naquela terra como tinha acontecido nos tempos de Abraão. Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Deus providenciou o meio para Isaac sobreviver na fome, providenciou. Foi providencial? Foi. José, o que foi que Deus fez? Permitiu que os irmãos com a sua maldade e inveja o vendessem. Foi levado para o Egito, foi preso, depois foi tirado de lá e foi colocado aonde? Como vice-faraó. Foi para quê tudo aquilo? Para poupar da morte o povo judeu, o seu povo, 76 almas. E ele diz isso, e José entende isso. Vocês fizeram mal, Deus transformou em bem para que
a sobrevivência de vocês ficasse garantida. Deus providenciou o sustento na fome naquela época, providenciou. Foram 7 anos de escassez. Deus supriu todas as necessidades do seu pequeno grupo, do Israel embrionário ali, né? Depois, algum tempo depois, 2 milhões de pessoas vão para o deserto, sem plantação, sem árvores frutíferas, sem poços de água, e 2 milhões de pessoas vão para o deserto. Você pergunta assim, como alguém pode sustentar 2 milhões de pessoas saindo para um deserto? Eles levaram alguma comida, mas passaram 40 anos, não é verdade? E Deus diz lá em Deuteronômio 8, eu te humilhei e te deixei passar fome, depois eu te sustentei com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem. Deus sustentou aquele povo no deserto. Elias foge para o vale de Querite, depois vai para Serepta, encontra uma viúva e ele é sustentado ali por corvos e depois por uma viúva. Irmãos, Deus vai usar as mais inúmeras formas. Não adianta querer estabelecer aqui de que forma. Ele pode usar o seu pai, ele pode usar a sua mãe, ele pode usar o seu irmão que tem uma condição melhor, um irmão seu que tem uma condição até menos que a sua. Ele pode usar um irmão da igreja, ele pode usar o seu patrão, ele pode trazer um dinheiro de uma dívida que você nem esperava. Olha, o mais fácil seria enumerar o que ele talvez não pudesse fazer, porque ele pode usar todas as formas. Esses dias eu estava assistindo o filme dos Profetas, antigo, da época da minha conversão, e quando Elias chega lá e diz para aquela mulher, olha, traz comida para mim, ela diz, moço, só tem uma comida ali, e eu vou fazer para mim e meu filho para a gente comer e morrer, porque é a última. E ele diz, dê a comida que não vai faltar o azeite lá na botija. E aquela mulher confiantemente pega a última comida e dá para o homem de Deus, em detrimento dela mesma e de seu filho, um homem que ela nem conhecia. E Deus honra aquela mulher, e o azeite não acabou, a farinha não secou, nem outro. E depois Jesus alimenta uma multidão, quando ele diz para os discípulos, alimentem vocês, esse pessoal está com fome, não vamos mandá-los para casa com fome. E os discípulos disseram, a gente pode fazer alguma coisa, Senhor? A gente não tem dinheiro para comprar comida para esse povo. E Jesus alimentou aquela multidão de 5.000 homens, talvez 20.000 pessoas. Eu pergunto para você, será que ele vai deixar você passar fome só porque você perdeu o emprego? Como eu já falei numa outra pregação, você perdeu o seu emprego, talvez você pense assim, pastor, mas você vai ter o seu salário. Irmão, se você for afetado e os demais irmãos forem afetados, eu vou ser afetado, todo mundo vai ser afetado. Todo mundo vai ser afetado. Então, a minha confiança está no fato de Jesus Cristo prometer, de Jesus Cristo dizer, olha, Velker, não fique ansioso pelo que você vai comer ou beber. Olha, João, André, Marcos, Beatriz, Marcela, Alexandra, seja lá quem for, não fique ansioso. E Jesus está dizendo, fecha os teus olhos depois e escuta Jesus falando isso para você. E eu queria encerrar dizendo assim para você, como é que eu posso resolver o problema da ansiedade? Lá em Filipenses 4, 6, Paulo vai falar que a gente não deve andar ansioso de coisa nenhuma, mas em tudo a gente possa entregar a Deus as nossas orações, aquilo que está nos afligindo, através de orações, de ações de graças, de súplicas. Aí ele diz que depois que a gente entrega, ele diz, aí a paz de Deus que excede, que vai além de todo entendimento humano, ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. A ansiedade batalha aqui, ó. Ele está dizendo que a paz de Deus vem na nossa mente e resolve a situação, mesmo que não mude o quadro, mas aqui dentro ela é resolvida. A paz que excede o entendimento humano, ela vem. E aí ele diz, portanto, concluindo aquilo que ele está dizendo, pense em coisas boas, justas, puras, honestas, boa fama, virtude, louvor. Ocupe seu pensamento com isso.
Então, quando você começar a ficar perturbado, pense nas palavras de Cristo. Eu não vou me atemorizar, vou pensar no que Cristo disse. Irmãos, eu já vi muita gente passar por dificuldades na igreja, muita gente ficar desempregada, muita gente passar por situações. E muitas vezes eu ouvi as pessoas dizer: rapaz, parece que eu estou comendo melhor agora do que quando eu comia antes, do que quando eu tinha meu emprego. A providência que está vindo agora, nossa. Então, eu queria dizer isso para você. Confie, ore a Deus, peça a Deus confiança, peça que Ele fortaleça o seu coração, medite nisso aqui, feche os seus olhos depois de um tempo nessa pregação, principalmente você que é pai de família, a responsabilidade pesa mais, para, escuta Jesus falando para você essas palavras, e procure trabalhar a sua mente, para educá-la, para trabalhar, para que ela possa pensar em coisas boas, para que ela possa ter esperança em Cristo, e que nesse domingo, e também durante essa semana, a gente possa estar agradecendo a Cristo pelo mais importante, que ainda que o mundo inteiro morresse de fome, a gente estaria em grande vantagem e lucro, porque Cristo morreu na cruz, a nossa Páscoa, Cristo morreu no nosso lugar. Cadê o chocolate? Cadê o chocolatezinho da Páscoa? Cadê o coelhinho da Páscoa? Cristo é o nosso verdadeiro Cordeiro Pascal. Cristo morreu no nosso lugar. Cristo realizou a redenção eterna para aqueles que creem e confiam nele. Então, que Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo, que você possa ouvir depois, se não precisa ouvir todo dia essa mensagem, para você ficar mais tranquilo, você tem aí a sorte de poder estar gravado, né? Não está lá na igreja, mas está aí gravado, você tem essa oportunidade. Que Deus te abençoe, Deus te anime, o Senhor te fortaleça no nome de Jesus, para a honra e a glória dele. Amém.